Bebês reborn. Por que essas bonecas estão sendo tratadas como filhos? Você já ouviu falar nos bebês reborn? Talvez tenha visto um vídeo, uma reportagem ou até mesmo passado por uma vitrine de loja e achado que era um bebê de verdade. Mas, ao se aproximar, percebeu que era uma boneca. Ou melhor, um bebê reborn. E olha, a semelhança com um bebê real é tão impressionante que até assusta. Essa febre tem conquistado o Brasil nos últimos anos. Pessoas de todas as idades estão comprando esses bebês hiperrealistas, dando nome, registrando, fazendo chá de bebê, festa de aniversário e, pasme, algumas até levam essas bonecas ao pediatra. Isso mesmo. Estamos diante de um fenômeno curioso que mistura arte, afeto, terapia e, claro, muita polêmica. Mas, de onde surgiu tudo isso? Por que os bebês reborn causam tanta comoção? O que a ciência diz sobre quem trata essas bonecas como filhos? É saudável? É exagero? É carência? Ou simplesmente uma nova forma de expressão do amor? No vídeo de hoje, vamos mergulhar fundo nesse universo delicado e intrigante. Vamos entender como nasceram os bebês reborn, por que eles conquistaram tanta gente, o que dizem os psicólogos sobre essa relação afetiva intensa e ainda te contar curiosidades surpreendentes sobre esse universo que mistura arte, cuidado e emoção. Então fica com a gente até o final, porque esse vídeo vai te fazer repensar o que é amor, o que é terapia e o que é, afinal, um bebê de verdade. O que são os bebês reborn? Bebês reborn são bonecas ultra-realistas, feitas para se parecerem o máximo possível com um bebê humano recém-nascido. E o nível de detalhes é tão impressionante que dá até vontade de embalar no colo. Essas bonecas são feitas com técnicas artesanais muito sofisticadas. Os artistas que criam esses bebês se chamam reborners, e eles usam tintas especiais, camadas sobre camadas de pintura, aplicam fios de cabelo um por um, fazem unhas, colocam veias, dobrinhas na pele, tudo para que o bebê pareça o mais real possível. Tem bebê reborn que chora, que respira, que tem peso de bebê real e até que esquenta como se tivesse febre. Tudo isso graças à tecnologia e à dedicação dos artistas. E não estamos falando de brinquedos comuns. Um bebê reborn pode custar entre R$ 500 a mais de R$ 10.000, dependendo do nível de realismo. Mas por que reborn? O termo vem do inglês e significa renascido. A ideia é que o boneco seja uma espécie de renascimento, uma segunda chance, uma criação que remete ao nascimento. Em muitos casos, o artista tenta recriar bebês que já existiram. Inclusive, alguns reborns são feitos em homenagem a filhos que faleceram. E apesar de parecer coisa de criança, a maioria das pessoas que compra e cuida de bebês reborn são adultos. Adultos que alimentam, trocam roupas, tiram fotos, criam perfis nas redes sociais e cuidam como se fosse um filho de verdade. No Brasil, esse fenômeno explodiu nos últimos anos. Grupos de Facebook, perfis no Instagram, canais no YouTube e encontros presenciais entre mães de reborn só aumentam. O que começou como uma arte delicada virou um movimento afetivo. A origem dos bebês reborn. Você pode estar pensando, será que isso é algo recente? Na verdade, não tanto assim. A origem dos bebês reborn remonta ao final dos anos 1980 e início dos anos 1990, nos Estados Unidos e na Europa. Tudo começou com colecionadores de bonecas que queriam um nível maior de realismo nas suas peças. Alguns artistas começaram a modificar bonecas industrializadas, como as da linha Berenguer, para deixá-las com um aspecto mais humano. Com o tempo, esses artistas passaram a criar bonecas do zero, utilizando moldes especiais e técnicas avançadas de pintura. E assim nasceu a arte reborn. Bonecas hiperrealistas feitas à mão, com carinho e muita atenção aos detalhes. O movimento cresceu especialmente entre mulheres que haviam perdido filhos, mães que queriam homenagear bebês que nasceram mortos, ou até mesmo pessoas idosas que queriam sentir de novo o prazer de cuidar de um bebê. Com o passar dos anos, os bebês reborn ganharam o mundo. No Brasil, o primeiro boom aconteceu por volta de 2010,
Mas foi nos últimos 5 anos que a coisa realmente explodiu. Hoje, existem feiras especializadas, escolas de reborning e até reality shows que mostram a vida de mães reborn. A tecnologia ajudou muito nesse crescimento. Moldes mais perfeitos, materiais mais realistas, olhos de vidro importados, cabelo de mohair. Tudo contribui para a criação de bebês quase indistinguíveis de um recém-nascido de verdade. E claro, com as redes sociais, o mundo inteiro passou a conhecer e acompanhar esse universo. Vídeos com milhões de visualizações mostram rotinas de cuidado com os bebês, desde o banho até a ida ao shopping. Por que as pessoas tratam os reborns como filhos? Agora vamos ao ponto mais curioso e polêmico. Por que algumas pessoas tratam essas bonecas como se fossem filhos de verdade? Para alguns, é uma forma de lidar com a dor. Mulheres que sofreram aborto, perderam filhos ou não conseguiram engravidar encontram nos reborns uma maneira simbólica de viver a maternidade. O bebê reborn representa a presença que faltava, o carinho que não foi vivido. Para outras, é uma terapia contra a solidão. Pessoas idosas que vivem sozinhas encontram nos bebês reborn uma companhia. Elas falam com eles, cuidam, trocam a roupinha e se sentem menos sozinhas. Tem ainda quem cuide por puro afeto. É uma forma de expressar amor, mimo e dedicação, como quem cuida de um pet ou de uma planta. O bebê reborn exige cuidado, atenção e carinho, e isso gera prazer emocional. Alguns psicólogos apontam que essa relação pode sim ser saudável, desde que a pessoa saiba que aquilo é uma boneca. Ou seja, quando o reborn é usado como apoio emocional, como companhia ou homenagem, não há problema. Mas se a pessoa realmente acredita que é um filho de verdade e começa a viver uma vida paralela, aí pode haver sinais de transtornos mais graves. É importante destacar que cada caso é único. A relação com o bebê reborn pode ser terapêutica, afetiva ou apenas estética. O importante é entender os limites entre o simbólico e o real. E tem gente que simplesmente ama a arte. Ama o realismo, ama colecionar, vestir, fotografar. Para essas pessoas, os bebês reborn são como obras de arte vivas. Curiosidades incríveis sobre os bebês reborn. Vamos agora a algumas curiosidades que talvez você não saiba sobre os bebês reborn. 1. Existem certidões de nascimento para reborns. Muitos artistas entregam junto com a boneca um certificado de nascimento, com nome, peso, altura e data do nascimento do bebê. 2. Algumas pessoas contratam fotógrafos profissionais para ensaios fotográficos com os reborns. E os ensaios são feitos como se fosse com um bebê real. Roupinhas, poses, cenário temático, tudo igual. 3. Existem carrinhos de bebê, berços, roupas e até fraldas feitas exclusivamente para reborns. Algumas lojas no Brasil e no exterior vendem kits completos, inclusive com chupeta magnética, mamadeira com líquido falso e muito mais. O Instagram está cheio de perfis de mães reborn. Tem perfis com mais de 100 mil seguidores. Gente que posta fotos diárias do bebê, faz rotina noturna, arrume-se comigo e o bebê, e por aí vai. 5. Alguns hospitais já receberam reclamações de pessoas que levaram reborns ao pediatra. Sim, embora pareça exagero, algumas mães fazem check-up simbólico, como parte do faz de conta. Mas é importante lembrar que os profissionais de saúde não são treinados para esse tipo de situação, o que pode gerar desconforto. Celebridades e influencers também já aderiram à moda. Tem gente famosa que coleciona reborns, posta vídeos com eles e até participa de eventos. 7. Já existem funerais simbólicos para bebês reborn. Em alguns casos, quando a pessoa decide se desfazer do bebê, realiza um ritual simbólico de despedida como forma de encerrar um ciclo emocional. O que a ciência e a psicologia dizem? A ciência tem olhado com cada vez mais interesse para o fenômeno dos bebês reborn. Psicólogos e psiquiatras analisam os efeitos emocionais dessa relação,
tentando entender onde termina a arte e começa o apego emocional. Segundo especialistas, cuidar de um bebê reborn pode funcionar como uma terapia. É o que se chama de terapia de substituição simbólica. Um objeto é usado para preencher um vazio emocional. Isso é muito comum em pessoas que sofreram perdas profundas, e os reborns podem trazer conforto, paz e até ajudar no processo de luto. Estudos mostram que idosos com Alzheimer ou demência apresentam melhora no humor, na ansiedade e até na interação social quando têm contato com bonecas realistas. Nesses casos, os reborns funcionam como estímulo emocional e memória afetiva. Mas o alerta é claro. Se a pessoa começa a viver em função da boneca, se isola do mundo real, se recusa a ver o reborn como uma boneca, pode estar passando por um transtorno emocional mais sério, como depressão profunda, transtornos de personalidade ou psicose. Portanto, o papel dos profissionais da saúde mental é acolher, entender e orientar. Em muitos casos, o reborn é um aliado da saúde mental. Em outros, pode ser o sinal de que algo não vai bem. Os bebês reborn são muito mais do que simples bonecas. São arte, são expressão, são terapia, são afeto. Para alguns, representam amor. Para outros, saudade. E para muitos, são simplesmente lindos e fascinantes. O mais importante é entender e respeitar esse universo. Cada pessoa tem sua história, seus sentimentos, suas dores e seus jeitos de amar. E se uma boneca ajuda alguém a ser mais feliz, a superar traumas ou simplesmente a se sentir bem, quem somos nós para julgar? Mas é claro, equilíbrio é tudo. Saber diferenciar o real do simbólico, buscar ajuda quando necessário e entender os próprios limites emocionais é fundamental. E você? Já conhecia os bebês reborn? O que acha desse universo tão curioso e sensível? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, compartilha esse vídeo com quem precisa conhecer mais sobre esse tema e até o próximo.